Tapou aqui. Oh meu Deus. Ah, já tira o senhor, do recado. Bem mais melhor que ontem. Assim. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no município de Areia Branca, onde tem aqui o pastor do campo, entendeu? O pastor José Carlos Pinheiro, e tendo o pastor presidente, o reverendo Virgínio de Carvalho Neto. Neste momento, eu peço a você atenção, porque Deus tem uma palavra através dessa escola bíblica para o meu e o teu coração. Neste momento, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração ao nosso Deus e depois estaremos passando o trabalho, para o nosso professor Adilson, que tem sido um mestre com excelência, que tem abençoado as nossas vidas neste campo. Tenho certeza que os irmãos aqui têm sido alimentados através da palavra e tem sido um braço direito ao nosso pastor aqui do campo. Neste momento, eu convido a você, convido alguns irmãos que estão aqui, com distanciamento social, cumprindo todas as normas e diretrizes do nosso Ministério da Saúde. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, nesta hora, estamos aqui, meu Pai, nessa escola bíblica, Deus. Toma à frente a direção, meu Pai, desta live. Abençoa cada vida, meu Pai, que neste momento será alimentado, meu Pai, através dessa lição. Neste momento, nesta hora, usa o professor, meu Pai, das tuas mãos. Que ele seja um instrumento, meu Pai. Que ele seja o elo do céu para a terra, para as nossas vidas. E neste momento, meu Pai, usa ele em nome de Jesus. Amém. Professor Adilson, com a palavra. Obrigado, presbítero, a paz do Senhor, amados irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Chegamos então hoje, dia 10 de julho, a lição de número 2, dessa nova sequência que começamos na semana passada, que tem como tema geral os princípios divinos para tempos de crise. Tempos de crise sempre existiram na história da humanidade e na história do povo de Deus. Estamos passando por esse momento de crise e precisamos nos debruçar nos princípios divinos sobre despertamento, sobre restauração e, de uma certa forma, entender o cuidado que Deus tem em meio a toda essa confusão, em meio a toda essa maldade que ronda a nossa vida. E a lição de número 2 traz por título Despertamento Espiritual e Milagre. É a lição correspondente ao próximo domingo, dia 12, mas como já foi dito, essa é a semana da Santa Ceia do Senhor, e aí tradicionalmente aqui na Assembleia de Deus Areia Branca, a escola bíblica é transferida para a sexta-feira à noite, em caráter excepcional, Mas pedindo e rogando ao Senhor que venha nos falar ao coração sobre esse grande tema, despertamento espiritual. O que vem a ser despertamento? E no próprio título já vem a conclusão, um milagre. Você crê em milagres? É uma frase, uma pergunta que ronda e que está em vários painéis, outdoors, em chamadas televisivas. Você crê em milagre? E às vezes até a resposta, eu creio em milagre. Então, o milagre que vamos falar hoje não é obviamente ligado às operações de maravilhas, sinais extraordinários do poder de Deus, mas um milagre que acontece intimamente, o chamado despertamento espiritual. O textuário está na carta de Paulo aos Romanos. Para você que não tem a lição, ou você que acompanha pelo grupo da igreja, enfim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, versículo 11.
que diz o quê? Diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13. E isto digo, quem está dizendo? Veja que está na primeira pessoa do singular. Eu digo. Conhecendo o tempo. Nós precisamos conhecer o tempo que estamos vivendo. É tempo de crise, é tempo difícil, é tempo de pandemia, é tempo em que o mundo praticamente está parado em uma série de setores. Essa briga, como foi dito anteriormente, né, do judiciário com o executivo, com o legislativo, os três poderes disputando quem é mais forte. Então o executivo baixa um decreto, o judiciário vem e derruba o decreto. E a igreja, o que tem feito? Paulo disse: eu conheço o tempo. E nós precisamos conhecer o tempo também. É tempo de crise, tempo de pandemia, não é brincadeira, é algo que nos atinge, né, que nos afeta enquanto igreja, enquanto família, mas chegou a hora de despertarmos de algo, presbítero. Despertarmos de quê? Do sono. Oh, meu Deus do céu! Aí a gente lembra da parábola das 10 virgens, que o noivo demorou, né, muito conhecida lá em Mateus 25, o noivo demorou, e o que aconteceu com as 10 virgens? Dormiram. As 10 virgens dormiram, né? Mas é necessário despertar do sono. Que sono é esse? Né? Esse sono, ele, obviamente, que ele não está falando de um sono físico, que você se deita às 10 horas e acorda às 4, 5, 6 da manhã, não. Ele está falando de um sono espiritual, de um sono de indiferença. Temos que despertar dessa indiferença. Por quê? Porque eu tenho que despertar. Veja que Paulo, olha, para mim, Paulo, eu não tenho palavras, porque é de uma forma didática. Olha, ele está explicando as coisas. Eu digo que conheço o tempo. Chegou a hora de despertar o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Como assim? Eu não estava salvo? Eu não aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Mas ele está falando do momento do encontro. Aquele encontro maravilhoso com Jesus. Onde? Nas nuvens do céu. Né? Ele está falando da volta do Senhor para os seus eleitos. Ele está falando do arrebatamento. Claro que isso é uma indução, o texto não trata basicamente disso, mas quando ele fala a nossa salvação agora está mais perto do que quando aceitamos a fé, ele está dando exatamente essa receita. Jesus breve virá e eu preciso despertar do sono, preciso estar preparado, porque de repente lá no meio da noite, meia-noite, ouve-se um grito. E qual é o grito, Tiago? Eis o noivo, sai sem encontro, todo mundo acorda, né? Quando escuta o grito, todo mundo acorda. E é exatamente isso. Precisamos ouvir o grito do Espírito dentro de nós e acordar desse sono. Então é exatamente esse a abertura que esse texto áureo, né, ele nos promove. Veja, um texto, um versículo só. É de uma riqueza, por isso que eu digo, estudar e debater versículos da carta de Paulo é algo assim muito profundo. Porque ele vai juntando uma coisa com a outra, né? Também, Tiago, ele foi ensinado por Gamaliel, que inveja, né? Como a gente diz, meu Deus do céu. Gamaliel, um grande mestre do primeiro século, né? E aí chega a verdade prática. Qual é, presbítero, a verdade prática? Fala, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. É possível ter despertamento na rebeldia, na desobediência, ou eu tenho que ser submisso, obediente a Deus? Todo despertamento, nós vamos ver, parte de um coração que diz assim: eu aceito obedecer, eu vou fazer aquilo que Deus manda, e simplesmente como isso. Muitas pessoas dizem, né? Só obedeça a Deus. Acabou-se. Deus aqui, né, domina a minha vida. E nós sabemos os princípios que a Bíblia nos norteia, né? Sim. De tudo que nós devemos obedecer, né? Para que a nossa vida seja condizente, não com os nossos propósitos, mas com a palavra de Deus, né? Eu acho que obedeço a Deus e aí desobedeço a autoridades humanas. Não, quem manda em mim é Deus. Sim, e as autoridades humanas? Quem foi que inventou? Quem foi que criou? Alguém teve um surto, de repente, e começou a criar reis, imperadores, presidentes. Foi isso? Não. Toda essa instituição de hierarquia, de poder, ela vem de Deus.
E toda autoridade precisa ser respeitada, né? Independente dela ser temente ou não a Deus. Apesar que respeitando até um certo Isso. ponto que não fere a nossa fé. Sim, sim. Eu vejo sempre aquela passagem de Daniel. É. Quando foi o decreto. Adore a né? imagem, né? Não, o decreto o quê? Era para adorar o quê? É, claro. Ao rei, Sim. coisa tal, se prostrar, coisa tal. Mas que Daniel fez? Não Ele vou. tinha a sua convicção, a sua chamada. Ele foi orar. E foi nesse sentido é que as pessoas que estavam contra Daniel é que pegou. Porque sabia. Pegou no flagra. Sabia que ele era fiel. Ele não ia adorar, fiel a né? Deus. Ele não ia Não ia adorar. se dobrar. Né? Ao Baal. Não ia de forma de maneira nenhuma. Ele entendeu? É sendo- nesse momento que a gente tem que E né, outra, trazer esse parâmetro. né? Ele era um ministro, né, da alta corte de Babilônia, depois dos Médios e Persas, mas ele não se prostrou diante de homem nem diante de imagem. Ele poderia dizer, não, Ele disse, agora eu obedeço. não vou mais orar, não vou mais Isso. buscar Deus. Eu obedeço desde que não fira a obediência primária. A obediência primária é a obediência ao Criador. Então, se o meu Deus diz que eu tenho que adorar somente a Ele, então eu não vou adorar nem o rei, nem o imperador, nem o presidente, nem o deputado, não. Eu vou adorar somente a Deus. Alguma né? coisa, professor, disso, muito profunda, que a gente tem que analisar, né? Sim, sim. Respeitar, Isso. sim, Sim. né? Mas quando fere a nossa integridade, entendeu, espiritual, a gente tem que... Por isso que é muito bonito a gente estudar a palavra dela como todo, de Gênesis, Apocalipse, né? E de uma forma lúcida, de uma forma educada, dizer, olha, eu respeito a sua autoridade, mas ele, nesse ponto está ferindo a minha liberdade de consciência. Ou seja, Várias situações na Bíblia. isso, né, vários mostram, eu não vou me prostrar, eu não vou fazer, porque isso fere a palavra de Deus. Então, antes do Senhor existir, existe um Deus que te colocou nesse cargo. Então, eu te vejo obedeço também até Sadraca, Mesaque e Abednego, né? aqueles Que três decreto, meninos, não, tem que dobrar. E eu vou tocar a música de novo. É. Se vocês não se prostrarem, vão ser lançados na fornalha 7 vezes mais quente. Então veja, não tem fornalha que tire um despertamento. Né? Então o texto bíblico em classe está no livro de Esdras e depois de Neemias. Nós vamos para o capítulo 1 de Esdras, versículo de 1 até 7, e depois vamos para Neemias também, capítulo 1, de 1 até 4, certo? Esdras e Neemias são livros que são textos que andam em paralelo, porque eles foram contemporâneos, certo? Então vamos lá, Esdras, capítulo 1, de 1 a 7. Vamos fazer uma leitura meio que circular? Eu vou lendo, presbítero, e o senhor também vai me ajudando na leitura alternada. Tá, diz assim, Esdras 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, agora vem a explicação, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo o que, presbítero? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que loucura! Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. É todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com os vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gado e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, primeiro até o 4. Isso. As palavras de Neemias,
filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Dois momentos especiais, né, espetaculares. O primeiro de Esdras, que mostra um rei idólatra, olha, o rei da Pérsia, chamado Ciro, que para que se cumprisse, por isso que eu frisei isso no versículo 1, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Para quê? Para passar um pregão e assinar um decreto dizendo que o Deus do céu deu a ele todos os reinos da terra. O que Nabucodonosor demorou, né? Demorou a admitir e acabou comendo capim durante 7 anos. Ele de cara entendeu que o Deus do céu tinha dado a ele todos os reinos do mundo. E não só isso, mas também lhe deu uma missão. Que missão difícil, viu, presbítero? Edificar a casa de Deus que é em Jerusalém, na terra de Judá. E aí ele entendeu, né, que todo mundo deveria ser mobilizado, todo mundo deveria contribuir com ouro, com prata, com gado, com riquezas. Ele também do seu tesouro tirou os bens e os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha levado para o templo de Marduk, agora deveria ser devolvido para Jerusalém. Aí a gente chega em Jerusalém, o que é que a gente encontra? Aí Neemias vai contar para a gente o que tinha ficado em Jerusalém depois daqueles 70 anos de cativeiro. O que é que vocês acham que ia encontrar lá em Jerusalém 70 anos depois, Tiago? Riqueza, glória, fama. A belíssima Jerusalém virou covil de raposas e de coiotes, de animais ferozes. Os muros de Jerusalém derrubados, queimados ao fogo, as portas da cidade, né? E só tinha ficado lá os doentes, os desprezados, os leprosos, o povo que estava em miséria. E aí o relatório que foi dado a ele foi exatamente esse: miséria e desprezo, Jerusalém entregue ao pó. Quando ele soube disso, o que ele fez? Se alegrou? De jeito nenhum. Ele se assentou no chão, usou saco, jogou cinza sobre a cabeça e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem realmente ama a Deus e sabe do sentido espiritual, que é Jerusalém, realmente se aquebranta, né? Do estado que estava. Não, se um rei idólatra, tocado pelo Espírito, disse que é lá onde Deus habita, como é que Deus vai habitar num lugar deserto, sujo, queimado, com sujeira? Não, a casa de Jerusalém, a casa de Deus vai ter que ser reedificada. E não poupem nada. Usem o que tem de melhor. Ouro, prata, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com os escritos dos sacerdotes, dos levitas. Todo mundo vai contribuir, inclusive eu. Ele, como rei, poderia dizer: não, eu não, né? Eu já dei o decreto, já estou mandando ir. Mas ele tirou do seu tesouro e ainda devolveu aquilo que era de Deus. Que só me chama a atenção é o bom testemunho do servo de Deus dentro do palácio. Eu acho que isso chamou também a atenção do amor e do carinho que o abençoado tinha, né, com a obra de Deus. E consequentemente, e também tenho certeza que era abençoado o reino através do servo de Deus que estava dentro. Tudo isso espiritualmente, se a gente entender, analisar, Deus, ele usa para abençoar, né? Para que haja uma corrente de bênção, né? O despertamento começa assim, né? Nós tínhamos a figura de Daniel lá no reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, aí veio Nabonido, né, que era o genro dele, já que o filho, no caso, de uma das filhas de Nabucodonosor ainda era jovem, o Belsazar, né, mas Nabonido vivia mais fora da capital do que outra coisa. Resultado, Belsazar assume e faz aquela tragédia. Semana passada a gente viu exatamente a tragédia, o dedo escrevendo na parede, dizendo Mene, Mene, Tekel, assim, ou seja, pesado, que é pesado, está dividido. Deus não precisa de multidão, né? Não, precisa de um homem que abre o seu coração para Deus.
É interessante, né? E quando Daniel chega à corte, né, ele diz tudo aquilo, e naquela mesma noite Ciro chega, encontra Daniel e diz: eu estou sabendo de você, eu quero você comigo também, porque eu vejo em você o espírito desse Deus que fez os céus e a terra. Deus se dá a conhecer, gente. Até o jumento, até a mula com fala. As pedras clamam que esse Deus é todo poderoso. Então, uma palavra só, apenas uma palavra desse Deus, e a situação se reverte. É o que estamos a esperar, né? E Deus vai reverter a situação. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar a história do Brasil e do mundo, porque existe um povo que se chama pelo nome do Senhor. E esse povo ora, e esse povo jejua, esse povo clama, e por causa disso o nome dele é exaltado. Continuemos exaltando a esse Deus. É o que nos resta, né? Só falta adorar, só me resta adorar, não tenho mais nada para fazer, né? Às vezes um parente enfermo, né, positivado com a Covid, né, o presbítero lá, mas está sendo cuidado pelo Espírito Santo. Tenho certeza que Deus está lá, ó, colocou um anjo de plantão ali para dar a bênção, né, para trazer a misericórdia e a cura. E todos nós, se por algum motivo fomos contaminados, com certeza a mão de Deus vai estar ali, abençoando e tirando e levando para longe. E glorifiquei quando eu vi o resultado do exame que o pastor colocou lá. Teste de IgG e de IgM. Eu digo, isso aqui eu entendo. O IgG significa anticorpos do passado, ou seja, ele pode ter tido uma contaminação no passado. Não teve. E IgM são anticorpos porque a doença está em operação. Não teve também. Então, nem uma coisa nem outra. Então, é motivo de dizer, isso aqui é milagre do Senhor, né? Isso é milagre. Esses 2 anticorpos aqui deram negativos, né? Então é Deus protegendo. Então aquele que teme ao Senhor, obviamente tem a sua proteção, e mesmo que venha a ser positivado, está tranquilo, porque Deus dá o descanso, né? E no seu tempo dá a libertação, né? Deus está usando médicos, está usando enfermeiros, onde o presbítero está lá em instância, está sendo bem cuidado, e com certeza o testemunho será dado. É mais um que vai sair de lá, ó, com aquela placa que eu acho tão bonito, com aqueles balãozinhos. Eu venci, cantando o hino da vitória. Oh Deus, maravilhoso. É tão emocionante, né? São tantos casos no Brasil, às vezes a gente só olha os contaminados, mas não olha os curados, não olha os libertos, né? Pessoas de 98, de 100 anos sendo restauradas. Qual é a cura? Não existe, mas Deus dá a cura. Não existe cura para uma doença virótica, né? Lutamos com a gripe há muito tempo, né? Vê esse vírus agora mais forte, mas assim, só Deus mesmo para nos dar essa resposta. E tem dado. E por isso que essa lição fala, né? Nós temos que despertar. Sim, sai desse sono. Despertar e crer que Deus vai fazer o milagre. E esse é o milagre. É o milagre quando eu digo, eu acordei, Tiago, eu acordei. Chega da minha indolência, da minha preguiça de achar que não é comigo, ou de me isolar e dizer para que igreja? A Justiça Federal agora mandou fechar os templos e tudo. Meu Deus, e agora o que será de mim? Continuaremos adorando a Deus, respeitando os princípios, os princípios básicos da higiene, as normas sanitárias, né? E o Senhor está conosco. Fazer igual a igreja primitiva, sim, né? Sim. Se unir, estar coeso, comunhão. É aquela coisa, nenhum extremo para nós é válido. Claro. Nem eu dizer, olha, lacra tudo, bota a placa com o nome, né, no livro lá na frente, ou então, vai ficar todo mundo aqui à vontade. Não é nem uma coisa nem outra. É a prudência, como o pastor citou no início, né? A prudência das serpentes, ou seja, que prepara o ambiente para depois usar a estratégia no momento certo agir. A igreja precisa ser estratégica. E só temos a agradecer a Deus pelo nosso pastor, pela visão dele. Sim. Entendeu? De esses meses que estava, né, praticamente fechando, fecha. Ele sentiu no seu coração de fazer todos os dias oração. Porque sabe que a chave da vitória é oração, é clamar, é pedir a Deus. E eu tenho certeza que o homem de Deus também dessa igreja tem sentido o valor da oração, que tem contagiado, né, tocado nos corações em nome de Jesus. Isso. E com isso só temos a agradecer a Deus, né, pelo seu servo, em nome de Jesus. E Deus está honrando, né? Honrando com saúde, com disposição, né? Às vezes, como ele mesmo diz, às vezes a gente se sente abatido, porque somos humanos, né? Oh meu Deus, minha filha está, né? Eu agora vou fazer o exame. Quer dizer, isso tudo mexe, porque somos carne, né? Mas assim, em nenhum momento eu senti desespero, em nenhum momento eu senti pânico,
né? Em nenhum momento eu vi algo assim, é o fim, chega. Não, sempre aquela mesma postura, vou até o fim. É isso que se espera de uma liderança, é isso que se espera de um anjo, de um mensageiro chamado. Graças a Deus que temos esse, né? Pois é que tá, estamos bem servidos, glória a Deus. Amém. Bom, os objetivos da lição, o primeiro é explicar, né, a todos os alunos quais são os objetivos dos despertamentos espirituais. Qual é o objetivo de um despertamento? Depois, enumerar as finalidades do despertamento. E por fim, ilustrar que Deus cumpre as promessas. Deus cumpre promessas, Tiago? Deus cumpre promessas? Eu creio, não. Nós cremos, né, nas promessas de Deus. Então vamos para a introdução, que diz o seguinte: nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e para que ele serve, né? Quais as finalidades, onde começa e para que serve o despertamento. Alguém aqui está dormindo? Alguém aqui está com sono? E você na sua casa está com sono? Então desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos. E qual é o final do versículo mesmo? Eu sempre gosto desses versículos e completa o versículo. Levanta tu que dormes, desperta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É Cristo que nos esclarece, ou seja, é Cristo que nos traz a luz, porque Ele é a luz do mundo. Então, sem Cristo, sem o Senhor, sem o Messias, nós não seríamos absolutamente nada. Então, vamos lá, primeiro tópico: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Por favor, presbítero. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Deus despertou a Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez milagre do despertamento de Ciro. Tem aqui, né, um texto para a gente ler. Sim. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, que diz assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em tudo. Quem é que opera então? Não sou eu não, é? Que é isso? Eu já achando que eu, Ciro, bonzão, já estava, né? Fui eu, né? Deu aquele start. Não fui eu, não foi Ciro. É o próprio Deus que faz o milagre. Porque a honra tem que ser dele, entende? O homem, ele é apenas um instrumento. Temente a Deus ou não, ele vai ser um instrumento de Deus. Como assim? Deus é Deus, ele é soberano, ele usa como quer. Por favor. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Quem é o autor? O próprio Deus. Isso. Por isso, o despertamento é um mistério. Oh, meu Deus. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, como é? Lá em João 3,8, como é? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nossa. E nós? Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação da virtude do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos, nada entendemos do poder de Deus. Ai, dificultou. Ó, Tiago, aqui todo feliz, achando que vou conhecer o milagre, que vou explicar, que vou escrever uma equação bonita para explicar o milagre. E qual é a conclusão que eu chego? Que eu não sei explicar o poder de Deus. Quem é que sabe aqui? Puxado, né? Deus, ele opera da maneira que ele quer. O despertamento espiritual é operação do Espírito Santo. O vento sopra para onde quer. Você sabe de onde vem? Onde é o começo do vento? Começa onde, Tiago? Algum cientista pode dizer, começa nos oceanos. Nem sempre. Às vezes existe correntes de ar que começa no continente, no meio do deserto, certo? Numa montanha. Isso é difícil, né? E para onde vai? Né? Vai variar muito de vários fatores, são muitas variáveis. Aí eu pergunto, de onde vem para onde vai o vento?
Da mesma maneira, é assim aquele que é nascido do Espírito Santo. E quem é nascido do Espírito Santo? Aquele que diz: Jesus, eu quero. Né? Mas até nisso, o nascer, o despertar, a salvação também é fruto da ação divina. Porque o homem sozinho, ele não consegue ser salvo. Mas o próprio Deus toca, usando os instrumentos dele. E aí entra o papel da igreja, né? De tocar, de anunciar, de dar aquele toque, de dizer, de mostrar, de pregar. E aí a pessoa diz: é verdade. Essa palavra está me perseguindo toda hora, de novo. Meu Deus, esse irmão falando, esse versículo. Será que ele sabe da minha vida? Ele sabe da minha vida, como é que pode? Começou a orar, de repente eu já me envolvi naquela oração, aquela palavra, aquela. Meu Deus, então é Deus quem faz o milagre. Despertamento nasce no coração de Deus e ele atinge o coração do homem. É claro que ele via a humildade de Ciro. O que faltava em Nabucodonosor, que Nabucodonosor era arrogante, era petulante. Ele chegou lá no Jardim Suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e disse assim: essa é Babilônia, olha a obra que eu com meu braço forte fiz. Naquela mesma hora Gabriel chegou: foi você que fez? Foi. Olha, como você não deu glória ao Deus do céu, que te colocou nesse lugar, que te fez como cabeça de ouro naquela sonho da estátua, você agora vai ser reduzido a nada. Você vai voltar, você vai para o meio das feras e vai comer capim durante 7 anos, até que você aprenda que Deus dá e Deus tira, porque o poder, a honra e a glória pertence a Ele. Aleluia. E naquela mesma hora, o juízo de Nabucodonosor se foi. E ele começou a urrar, né, se tornou um bicho e foi criado lá, né, até nos filmes, na novela mostra ele acorrentado, né, com as unhas crescendo, o cabelo todo sujo, né, e comendo capim como vaca. Mas no final dos 7 anos, Deus sempre usa o número 7 porque significa a obra completa, né, a obra perfeita. Aí de novo vem o juízo, aí ele se lembra: opa, foi Deus que me deu. E aí ele volta transformado, ele já volta com o espírito quebrantado. Mas Ciro não. Ciro já estava com o espírito quebrantado. Foi conquistando, e aí ele começou a refletir, e aí foi que Deus disse: foi eu que te dei. O segundo império agora, porque o império babilônico, a cabeça de ouro passou, agora vem o busto, a parte e os braços de prata, que é o império Medo-Persa. E você, Ciro, ele vai ser chamado de meu servo Ciro. Incrível! Como meu servo? Como? Uma pessoa que adorava outras imagens, adorava, mas a partir daquele momento ele se convenceu de que só existe um único Deus. E outra, que tinha uma casa em Jerusalém. Tira isso da cabeça, presbítero. O que a gente dá para entender aí é que tem pessoas, né, com esse exemplo de Ciro, tem pessoas que Deus está preparando daqui a pouco. Isso, né? São pessoas que não estão, digamos, no meio evangélico, no meio cristão, mas que de repente pode? Aquela pessoa admira, né, aquela pessoa. admira, eu gosto demais da palavra. Eu conheço católicos brilhantes, que são fervorosos, eu conheço espíritas brilhantes, mas que de repente Deus chega lá, vupo, e aquela pessoa realiza uma obra formidável que traz benefício a todos. De repente recebe um cargo e se torna bênção para a igreja. É isso que a gente espera, porque existem corações bondosos e quebrantados em vários lugares. Isso não é um privilégio nosso não, do nosso arraial de 4 paredes. Não é não. O mundo está cheio de gente assim, de pessoas que estão sedentas e dispostas a dizer sim. Pessoas que eram islamistas, sim, budistas, muçulmanos, né? Pessoas que estavam na magia negra, que conheceram o lado negro da força, como a gente diz, né? Mas que de repente viu, olha, aqueles demônios, aqueles encostos, e aquilo ali era nada, porque foi só o nome de Jesus chegar que acabou com tudo. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. E aí? Eu vou ficar com aquelas coisas atrasadas, Tiago? Com secundários, com terciários, com quaternários? Não, eu vou ficar com o principal, com o cabeça, que é o único, que é Senhor e Deus de todos. E foi isso que Ciro fez. Jogou aquelas imagens todas fora e ainda passou o pregão e o decreto. Todo mundo agora, você que está em Judá, você que está aqui em Babilônia, se quiser ir, vá. Mas eu estou convocando todo mundo para reconstruir Jerusalém. E a casa do Deus dos céus vai ter que ser reedificada. E foi. E foi uma maravilha, né? Encontramos Jerusalém desfalcada, queimada, humilhada, mas Deus trouxe a glória de novo. A glória de novo. A glória de Deus encheu toda a casa. E os sacerdotes não podiam ficar de pé diante da presença de Deus.
é o que o hebraico chama de Shekinah, né? Quer dizer glória, presença do Deus vivo no meio do povo. As pernas não aguentam, sabe? A carne não suporta tanta unção. Então tem momentos que é isso, a gente está assim, de repente Deus nos envolve de uma maneira que você não sabe se está na terra, se está no céu. É algo que só quem tem intimidade é que pode explicar. Essa aí é a afirmação da presença de Deus. Sim. A gente vê também lá na época de Salomão, quando construiu o templo também, Sim, onde a glória de Deus... É um resgate. Deus deu esse momento. É o momento número 2, por assim dizer, né? Foi o momento da reconstrução do templo ali, nos tempos de Esdras e Neemias. Então, resumindo esse primeiro tópico, dizemos que o despertamento espiritual brota, emana de Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. E aí não tem aquele privilégio, é o crente que vai fazer, é o pastor, é o presbítero. Pode até ser, mas quem decide é Deus. Se ele quiser que o irmão porteiro, talvez não seja tão visível, comece o despertamento, é o porteiro que vai começar. Porque Deus vai olhar o quê? A disponibilidade. Não, né? Às vezes está ali, meu Deus, me dê uma chance, me dê uma oportunidade, eu quero isso, a dizer agora que vai. E segure para ver, né? E deixe e não dê oportunidade. Então, é essa sensibilidade que o anjo sempre tem, de observar e dar essa abertura para que o Espírito Santo leve adiante a sua obra, porque todos são importantes na obra do Senhor. Veja que ele disse, um vai dar ouro, outro vai dar prata, outro vai dar pedra, outro vai dar madeira, outro vai dar um copo de água, não importa, mas cada um vai dar de acordo com o que se dispuser. O que você propõe para reconstruir o muro? Eu não sei qual é o muro que está derrubado na sua vida, ou na sua casa, ou na sua história, mas chegou a hora de reparar, entendeu? De remendar esse muro e de dizer, meu Deus, me dê uma outra casa espiritual, eu preciso desse reencontro. Então os tempos de crise é para isso, é para você despertar, para você acordar do sono e dizer, eu sou importante, eu tenho valor e eu vou dar uma mudança, eu vou ser a mudança. A gente está esperando de Deus uma mudança, não, a mudança sou eu, com os meus atos, com a minha forma de ser, com a palavra de vida, porque o mundo está aí, é palavra de morte toda hora, chega, morreu 10, chega, já são 120, já são 130, só palavra e estão aumentando, né? né? Olha, a área branca já está com 100, acho que já chegaram a 200 e não sei quanto. Eu digo, meu Deus, se a gente ficar vendo aqueles números, esses números são muito frios. Gente, eu preciso olhar para Jesus, que é o Deus que cura. É isso. Ele falou lá no passado, né? Isso, é o que ele diz lá no Antigo Testamento, eu sou o Yahvé Rafá, eu sou o Deus que te cura. Ele é a cura para a Covid e qualquer outra coisa, entendeu? Qualquer maldição, praga nenhuma vai vir à sua tenda, e se chegar vai correr, fica por um tempo para testemunho, né? Se o Senhor quiser levar a vida, vai levar porque Ele é soberano, mas é sempre para testemunho, é sempre para mostrar que Ele é Deus. E é esse despertamento que precisamos, de acordar e dizer, eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade. É interessante que é no momento de crise, né? É no momento de crise, é no perrengue. Eu só lembro de Jesus lá, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, tadinho. Calor danado, abandonado, e o diabo, que vergonha, hein? Você está um trapo, você está horrível. Você não é o filho de Deus, vixe? Você está fedendo mal, não toma banho há 40 dias, Silvanete, é horrível isso. Que horror, você é filho de Deus mesmo. Nossa, que nada, se fosse, transformaria aquelas pedras em pão. É assim que o diabo trabalha, no meio da crise, para apontar, para ver até que ponto você vai. Quem é você? Diz que é crente, vou arrochar agora, eu quero ver se é mesmo, né? Então é tempo de prova, né? É tempo de aperto, é tempo de ajuste, está difícil, a gente está vendo muita gente correndo, muita gente negando, mas é assim mesmo, quem é santo, santifique-se ainda mais, né? Já estamos abrindo isso, né? Deus permite essas situações, porque a gente sai do nosso acomodismo. É muito bom ficar servindo a Deus no conforto. Oh, aleluia, glória a Deus. Vá para o deserto. Vá trabalhar num ambiente cheio de contaminação. Vá para o meio da área da saúde, ou vá para um ambiente com aglomeração, né? Então, é isso que eu tenho que fazer. É essa compreensão. Eu estou em meio a uma batalha, mas o meu Deus é quem luta por mim.
eu apenas sou um instrumento, né? Vou ter o meu cuidado, vou ter o meu zelo. Ai, misericórdia, aquela pessoa ali teve Covid, não vou nem passar naquela rua. Não é assim. Né? Como assim? A pessoa precisa de uma palavra, você não vai chegar até ela, não vai, é discriminada, né? não vai nem fazer uma oração. Tudo bem que você não precisa abraçar, não precisa pôr a mão lá em cima, mas você, usando as técnicas de distanciamento social, ou até, enfim, você pode fazer a sua parte. Fazer uma ligação, ou até mesmo observando, né, as condições, fazer a sua parte. É um momento muito difícil. É Às vezes difícil. a pessoa fica na solidão, né? Fica fragilizado. Ali, imagine só, né? As doenças da alma, né, se proliferando, e eu como igreja com Jesus Cristo intocado, com medo. Ai, eu sou a próxima vítima. Ai, meu Deus, eu não vou fazer. Ai, né? Mas aí nós temos um pastor que já deu exemplo, né? E tem dado esse exemplo, que é justamente de ir ao campo de batalha. Né? A própria esposa dizendo, não vá não, não vá não, eu vou, eu dizendo sempre, eu vou, porque eu vou deixar minhas ovelhas abandonadas. Como é que pode? Tem nos encorajado, né? Eu vou fazer 60 anos, mas nessa disposição, será que eu aos 60 vou ter essa disposição? Entende? Então são coisas que ficam na nossa memória como bons exemplos a serem seguidos, né? Então louvamos a Deus pela vida do anjo, né? É verdade. Mas já é da índole dele, ele tem histórico disso, né? De loucuras, de meter as caras e fazer, né? Mas é uma loucura santa, porque quando Deus dirige, acabou, não adianta segurar. E eu creio, eu tenho certeza que Deus, ele requer disso dos líderes, né? Sim. Que esteja no campo de batalha. Uma audácia, uma coragem, né? Não é uma irresponsabilidade, Não. mas o sentido de dizer assim, eu estou na linha de batalha, eu estou na frente e vou conseguir levar esse rebanho até o fim. Venha quem vier, não venha ninguém, mas eu vou fazer a minha parte. Porque a gente que é líder, a gente se entristece muitas vezes, né? Até na escola mesmo, a gente está no momento de atividades não presenciais, a gente entristece. Uma turma com 30 alunos, somente 5 respondendo. Eu digo, meu Deus, e a gente pensa de uma forma, pensa de outra, mas a gente está fazendo todo dia. Vamos lá, manda a sua tarefa, cadê você? Ah, tio, professor, não estou entendendo não. Eu digo, vem aqui, mande para mim, quer o que e tal. Então é coisa do cuidado, do zelo que está faltando muito na liderança. Muitas lideranças evangélicas no Brasil estão assim. Extrair, né, das pessoas, né, aquilo que muitas pessoas se inferiorizam. Sim. Mas ela tem potencial. Sim. Tem potencial, tem um talento, né? É só ter um despertar, né? Só ter aquele toquezinho, vamos lá, você pode. E muita gente está se encontrando agora. Mães e pais estão entendendo o papel de um professor. Ah, como é difícil, né? Lidar com 30 coisinhas, né? Não, Silvanete, lá na sala de aula, que não quer dar, agora em casa está sentindo. Não? Não tem paciência, então joga na escola como se fosse um depósito de criança. Tá vendo? Aí estão sentindo agora. Muita coisa está mudando. Tá vendo? É o que as professoras, principalmente, né, que são a maioria, estão sentindo. Ah, não. É a responsabilidade da escola. Resolva. Não é minha, não. Resolva. E agora quando ele diz assim, pai, mãe, ajude aí, cadê agora? Tem pai ou mãe que acompanha. Então, eu não estou sendo pago para isso não, o professor que faça. E aí? É isso aí. Mas estamos na direção do Senhor, né? E Deus vai sempre usar pessoas para cooperar com a sua vontade. Você quer cooperar com a vontade de Deus? Então haja diferente a partir de hoje, a partir de sempre, né? Não para se mostrar melhor, mas para dizer, eu coopero com o meu Deus, para que as pessoas enxerguem Jesus Cristo. É só isso. Que não enxergue o bicho Covid. Eu sou o Covid. Não. Ele é real, ele é um bicho, ele é, né, a operação das trevas, ele é. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é isso que a gente cantou. Maior é o que está em nós. Porque às vezes é melhor a gente cantar, né? Louvar, mas na hora... É tão bonito estar cantando, sabe? Maior que está... Eu disse, e agora? Cadê? Aí o diabo diz assim, quero ver agora, cadê o maior? Você cantou lá no grupo, cantou lá na igreja, eu quero ver na realidade, na prática. Quero ver hoje. E agora, onde é que estamos? Né? Muitos acovardados, muito com medo, muitos recluídos, mas Deus é Senhor de todas as coisas, né? Vamos para o segundo tópico, que é sobre as finalidades do despertamento. A primeira foi, muito legal isso, a restauração nacional de Israel. Olha Israel de novo na história, né? Presbítero, por favor. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem,
Nossa. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, a qual incutiu a sua vontade no seu espírito, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havido falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Posso ler aqui? Pode, Em nome de Jesus, Isaías 44, 28, é. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo que de Jerusalém ele será habilitado das cidades de Judá, eles serão edificados quanto às suas ruínas, e as levantarei em nome de Jesus. É, né? Olha aí, o próprio Deus incutiu, ou seja, ele implantou. Incutir é o mesmo que chegar como uma semente. Desculpe aqui, para completar aqui o 28, eu li o 26. Que digo de Ciro. Tá. Ele é meu pastor. Como é que eu posso ver? Como é? Ciro é o quê? Pastor. Eita. Como é que pode, Silvanato? Como é que pode, irmão Cícero? Como é que pode, irmãos e irmãos? Pastor. Então para ser chamado de pastor pelo próprio Deus. E agora? E agora? Como assim? Continue. Ele é meu pastor. Pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Isaías deve ter tomado muito vinho para escrever uma coisa dessa. Não é? Loucura. Aí ele fala que digo também de Jerusalém. Será edificada o templo. Como? E será finalizada. Como? 70 anos de abandono, 70 anos de esquecimento, Tiago. 70 anos é muita coisa, Tiago. É uma vida. Como é que vai? Esse profeta não. Esse profeta deve estar dizendo mentira aí. Primeiro chamar Ciro de pastor. É no sentido de conduzir, né? De levar adiante, de ser o líder, certo? De movimentar a construção. E depois dizer que Jerusalém vai ser construída, depois de 70 anos de abandono. Quando ele teve essa profecia, como que as pessoas absorveram? Não, maluquice, né? Primeiro que para eles Jerusalém era intocável. Jerusalém jamais ia ser atacada, porque é a cidade de Deus. E foi invadida, saqueada, tocaram fogo, jogaram flecha com tudo, quebraram tudo e ainda entraram, levaram a arca do desmandamento 180 anos antes de acontecer. 10, 20, 100, 150 anos. Quer dizer, não se cumpriu. 110 anos antes do cativeiro, 110 anos do cativeiro. Deus já falava isso, que ia acontecer tudo isso. O cativeiro vai passar e a cidade vai ser reedificada. Então Jerusalém passou por todo esse ataque, né? E mesmo assim Deus disse: eu vou levantá-la de novo. Mas e os anos passando? O povo esperando. Não tem como, é difícil, eu não consigo esperar tanto, Tiago, porque eu gosto de um Deus, sabe, que reserva as coisas agora. É aqui, agora e já. Se ele me mandar esperar 120 anos, aí eu morro. Não tem como. É como o Senhor falou. Pobre Noé. Dizendo, não, Isaías estava... Não, louco. Está passando esses anos todos, não está se cumprindo. Não, o próprio Noé, um caduco, um velho caduco, passar 120 anos falando que ia chover. Chover o quê? Tá doido, caducou. E o pior, fazendo uma arca monstruosa. Pra que isso, rapaz? Então veja que os homens de Deus, eles não andam na natureza, né? Eles não andam certos. Eles andam na contramão, eles andam, né, seguindo algo que não se pode ver ainda, né? É isso que é andar por fé, é acreditar que já aconteceu. Eles estavam vendo. Noé já estava vendo a chuva acontecer. Noé já estava vendo o dilúvio. Não viu, não desceu o coração. Isso, exato. O Isaías já estava vendo tudo isso. Isaías viu os 70 anos e viu Jerusalém sendo reedificada. Isso é mistério de Deus. Explique. Ponha isso no papel. Complicado, né? Então veja, o que eu quero citar aqui é que Deus coloca essa semente no coração do homem. É a semente de fé, é Deus que planta. E aí quando você cuida, quando você tem um coração humilde, manso, aí aquilo se transforma e você começa a enxergar como Deus quer que você enxergue. Então não enxergue doença lá fora, não enxergue miséria, mas enxergue compaixão, cuidado e zelo. E enxergue você como esse instrumento de cura. Nós somos a cura. Entendeu? A palavra diz exatamente que imporiam as mãos sobre os enfermos
e eles seriam curados. Não necessita do toque físico, necessariamente. Chegue lá e põe a mão. Não é isso. Mas Deus deu a autoridade. Olha, desespero, vai embora. Doença, vai embora. Em nome de Jesus. A paz esteja nessa casa. Entendeu? E aí você vê, ó, a estrutura mudar. Né? Tem gente que pega um exame de Covid e fica desesperado. Meu Deus, eu tô com Covid, meu Deus, socorro, vou morrer. Não é assim, não é assim. Calma. Qual é o hino que fala calma, né? Tem muitos hinos. Calma. A gente fala tanto isso bonitinho, né? Que quero ver agora, presbítero. Será que eu vou ter calma realmente? E vou passar essa calma adiante? Né? Vamos para o segundo. Ainda tem um trechozinho aí. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato, já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou o edito, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá, em Esdras 1:2. Começava assim a restauração nacional do povo israelita. Então eles saíram, né, iriam sair de Babilônia, porque eles já não eram mais uma nação, eles não estavam mais no território de Israel, e voltam para a terra de Israel. E aí se consolida como nação de novo. Como povo escolhido, que tem uma terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora vem a restauração espiritual, que acho que é o mais forte, né? A restauração do espírito, que enquanto nação é fácil. Eu tiro o povo daqui de Babilônia e coloco lá nas 12 tribos, nos 12 territórios de Israel. Mas e o espiritual? Eu posso ir para as 12 tribos, meu caro Charles, mas eu posso continuar do mesmo jeito. Com a vida cheia de ranço, de pecado, com os vícios de Babilônia, com os vícios do Egito. Eu estou acostumado, Tiago. O que é que tem? O que é que tem? É assim mesmo, não faz mal, né? E às vezes o meu coração ainda querendo voltar. E eu com saudade de Babilônia, eu com saudade do Egito. Não aprendo, levei, apanhei essa pandeira de circo, mas quero continuar lá. Agora vem exatamente isso. O outro lado da questão, que é o despertamento espiritual. Como fica? Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. Ah, tá. Aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Ah, não é por vontade absoluta, assim, por livre e espontânea pressão, não é? Não. É por livre vontade? Vontade. Ué, Não adianta. eu posso escolher seguir a Deus? Pode, Claro, né? Com certeza. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. O homem é livre, é? O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Tá vendo? Ou sim ou não. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Por quê? Porque não abre igualmente o seu coração para Deus, Ah, a fim de obedecer à risca a orientação divina, como diz aqui, Provérbios 23:26. que diz o quê? Dai-me, filho, O quê? o teu coração. Ah, é? Os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Ah, mas se você der um pouquinho só. Ah, tem que ser a risca. Não, Tem que ser completo. Ah, por isso que as pessoas têm progressos espirituais diferentes. Porque tem gente que segue a Deus em parte. E aí você vai receber em parte. E o que dá para entender, professor? Que muitas das vezes o primeiro amor, né? A gente recebe com alegria. Nossa, é né? verdade. Mas Com o tempo, no né? decorrer. Parece que o tempo vai já gerando um desgaste, né? Um conformismo. É aí que a gente tem que. Ai, um sono, dá um sono, uma preguiça. A palavra nem sai toda. Continuando. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios. Olha, se igualaram. Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Qual? Não servir aos deuses das nações. E o que mais? Não adorar os ídolos. Ah, pelo menos isso. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Coitado. Como diz lá o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2 até o 6. É. Mas agora, havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. O sofrimento? Oh, meu Deus. Tem que ser o sofrimento, né? Sempre tem que. É aquela coisa, o brasileiro só aprende quando apanha.
né? Como diz lá em João 16:33, né? É. Nesse mundo tereis aflições. Ah, Né? mas eu não O quero bíblico não. não quer Não quero não. Eu Esse estou... evangelho aí É não dá pra pesado, mim, não. é pesado. Quero bênção, quero vitória. E né? qual a finalidade disso tudo, então? A principal dela foi Ah. o despertamento e sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Ah, é para restaurar, né? Então Deus usa para restaurar. E cada despertamento tem por objetivo qual? A salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos: Quais são os povos? a graça Hum. e o pecado. A graça vem de quem? De Deus. E o pecado? Do homem e das trevas, né? É sempre os dois polos. E o Espírito Santo está onde? Está sempre pronto para convencer o mundo. De quê? Pecado, O que mais? justiça E o que mais? e o juízo. Onde é que está escrito? Lá em João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Isso. E vejamos aí, né? Aí vai vir exatamente o detalhamento. Pecado, justiça e juízo. O pecado, né? Porque o mundo está no pecado. A justiça, porque o preço foi pago. E o juízo é o resultado, né? Que Deus vai trazer a todo ser humano. Ou salvação ou perdição, de acordo com as escolhas de cada um. Vejamos então, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo gosta do pecado? Não. Gosta do pecador? Sim, a diferença entre pecado e pecador, né? Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Aí muitas das vezes A gente o mistura. inimigo que ele quer distorcer na cabeça das pessoas. Isso. Ah, eu quero ser maior do que a gente. Não é nada Eles disso, são né? melhores, são santões, eles não pecam, eles são os bons. E aí, como é que a história de Saulo aí? O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus, lá em Atos capítulo 9, 4 e 5. Por quê? Porque estava perseguindo Jesus? Né? Saulo perseguia Jesus, que coisa. Interessante, né? E ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E foi o Espírito Santo que convenceu quem também? Do pecado da mulher samaritana. Olha aquela mulher que já tinha tantos maridos, né? Ainda tinha um que não era dela. E o outro rapazinho, o baixinho, O Zaqueu, né? o que subiu na árvore. O que ele fez? Confessou a sua falta. E foi? E qual era a falta dele? Isaqueu fazia o quê? Roubava. Olha, já É ladrão, né? Olha, Misericórdia. meu irmão ali que já falou, já roubava. Roubava, o homem era ladrão, né? Glória a Deus. E ele roubava, não era pouco não, era 4 vezes mais, viu? Ele tirava 4 vezes mais. Amém. Isso aí dá para quem entender, professor disso? Sim. E os irmãos estão atentos. Viu? Não, com certeza. Estão atentos. O que mais? Vamos lá. O que o Espírito Santo torna? Manifestar as coisas mais. Lá em Efésios 3:14. Sim. E o profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Quem foi esse profeta que disse, eu vi o Senhor, eu tenho os lábios impuros e vou morrer? Quem foi esse profeta? Quem foi a igreja? Aí. Quem foi? Isaías. Tá vendo? Parabéns. Essa igreja estuda a Bíblia, ó glória. Muito bem. E fez com que os crentes andem em quê? O Espírito Santo. Na luz, O né? Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. E a letra B, o que o Espírito Santo também faz? O Espírito Santo faz. Sim, também aponta. Aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Né? Vários versículos e capítulos aqui. Exatamente. Pode ler esse trecho aí. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Nós vemos aí que o Espírito Santo, ele não aceita o pecado, mas ele dá a oportunidade através de Jesus Cristo de você vencer o pecado, né? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo e aponta para Jesus como sendo a justiça de Deus completa na sua vida. Então não é por boas obras para que ninguém se glorie, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos ao terceiro e último tópico, né, para finalizarmos. Deus cumpre as suas promessas. Se alguém quiser falar algo, né, dos irmãos, fazer algum comentário, interromper a gente, que eu sou um papagaio, né, falo demais. Quando eu desinvesto, né, Patrícia? Segura, mesmo com essa máscara, mas a língua continua, né, soltando. Então, Deus cumpre as promessas. Primeiro, Deus é fiel. Essa frase, né, Patrícia, acontece exatamente isso.
A gente sempre vem em para-choque, né? Deus é fiel. Isso me incomoda, sabe? Isso me dá uma raiva. Eu digo, sim, Deus é fiel. E daí? Qual a novidade nisso? A pergunta é, eu sou fiel? Porque o homem é quem muda, né? O homem é uma coisa brava, toda hora está mudando. Mas Deus não muda nunca. Tipo assim, joga só a responsabilidade para Deus. Não, Deus é fiel, então Ele vai me proteger porque Deus é fiel. Sim, e eu sou o quê? Coitadinho, né? Coitadinho, independente total de Deus, que não tem obrigação de fazer nada. Então veja, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, Jeremias 27, 22. Isso. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército Medo e Persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Isso. Então Deus cumpriu, né? O retorno do povo a Jerusalém, ao território de Judá, e a derrota do Império Babilônico pelo Império Medo-Persa. Então Deus, no tempo dele, mas demorou tanto? Sim, eu com isso. Um ano para Deus é como 1000 dias, 1000 dias para Deus é como um ano. Isso pouco importa porque Deus é eterno. Ele tem a eternidade para fazer o que Ele quiser. Mas Deus, Ele também renova as suas promessas de bênção. Tem promessas para hoje, presbítero? Será que tem? Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que em Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Então, com Cristo, as bênçãos, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não tem fim, né? A minha porção é o Senhor. Se você for ler as Lamentações de Jeremias, você vai ver exatamente esses momentos aqui. Que Deus renova as suas promessas de bênçãos para aqueles que o servem. E o batismo do Espírito Santo? Ainda é válido? É uma bênção. E está tão esquecido, coitado. Não é? E faz parte dos rudimentos da doutrina. Dos princípios, né? Lá do Pentecoste. O que diz aí o batismo? Aí ele fala, no despertamento que opera no tempo dos apóstolos, eles faziam questão que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Eles faziam questão, né? Hoje está difícil, né? Hoje eu não quero batismo no Espírito Santo, não. Eu quero fazer aqueles rituais sagrados de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer desafios, porque hoje a moda é fazer desafios. É se revoltar, até a própria palavra revolta dentro da igreja é meio confusa, né? Olha lá. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus desejava dar por meio do despertamento. Aqui está em 1 Coríntios 12, né? 7 ao 11. Isso. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo. Do corpo. Cura do corpo, cura do corpo, ainda existe, Deus cura. Também o resultado da morte expiatória de Jesus. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é real, certo? É uma bênção que se dá àquele que procura, que busca, enfim, né? E Deus concede e continua concedendo. E com a bênção do batismo vem os dons do Espírito. Entre eles o dom de curar, que foi citado aqui, que é realidade. Essa cura divina, ela continua acontecendo, né? Quando a gente vê servos e servas, ou até mesmo pessoas que não são servas, sendo curadas dessa maldição que está aí, é Deus, gente. Porque se não existe vacina, se não existe medicamento, e a pessoa é curada, como pode? É Deus realizando o seu poder e mostrando, eu continuo sendo Deus. E pessoas com diabetes, pessoas diabetes, com várias doenças sendo curadas. Problema imunológico sério. Mas eu creio que sabe o que é, professor, também? A igreja orando. Porque teve gente que despertou, né? Teve gente que acordou do sono. Ainda bem, né? Ele ficou, dorme filhinho do meu coração, não tenha medo do bicho papão. Enquanto esse bicho papão, que é o bicho corona, vai pegando, né? Vai fortalecendo e se torna maior que o próprio Deus. É isso que muitos têm feito, colocado essa pandemia como maior que o Deus Todo-Poderoso, invertendo, né? A situação, né? Deus renova a fé dos abatidos, Pelo despertamento, Deus cria ambiente de quê? De fé. Isso. De expectativa. Isso. E de oração. Amém. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar o quê? Acesa a chama da oração. No Antigo Testamento,
O fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar, lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8. E ai dele se deixasse, viu? Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim? que continue aceso. Quando? Hoje. Hoje? Mas não foi no dia do Pentecostes só? Como Não. no dia de Pentecostes. Como no Ela dia? continua ainda. Mais de 2000 anos nesse Pentecostes. Exatamente. E que precisamos buscar, né? Todavia, isto só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. ou seja, despertamento, dons, cura, milagre, só vem a partir de uma vida de oração incessante. Para a glória do Senhor. E para finalizar, né, esse tópico 4, ele tem um caráter de conclusão, certo? A gente vai finalizar falando sobre isso. O despertamento torna os homens obedientes à palavra do Senhor. Primeiro, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Está em Neemias 12, 44 a 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Não teve uma misturinha não, porque, veja bem, o tempo passou, sabe, presbítero, e a gente pode trazer algumas novidades, Tiago, algumas coisinhas diferentes. Vamos inovar, essa é a palavra. Cuidado, o culto ao Deus eterno continua sendo o mesmo, sem mistura, sem aproximação com o mundo, sem nenhuma prática idolátrica, sem nenhum esoterismo, sem nenhuma superstição, crendice, né? Sem bebedeira, sem chazinho, sem aguinhas. Não precisa de nada disso. O culto ao nosso Deus é espiritual, porque Deus, ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Entende? É na simplicidade do espírito que as coisas acontecem. Então eu não preciso de um arranjo, né? Fazer uns símbolos, né? Tem igreja hoje muito simbólica. É fazendo isso, fazendo aquilo, tome isso, tome aquilo, leve para casa, passe isso em casa, né? Que milagre que não fizeram o álcool em gel ungido, né? Ainda. Daqui a pouco vai ter, né? Para passar nas portas e tudo. Deixa pra lá, já estou fugindo aqui. Vamos, 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intencionalmente ser fiéis à palavra de Deus. A fidelidade então tem que ser a quem? Palavra de Deus. Né? É intenso. Mas eu só gosto do Salmo 23. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E me apega a isso aqui. Salmo 91. Salmo 91 também. É muito bom nesse tempo, viu, gente? Tome 3 colheres do Salmo 91. Olha, do chá 91, isso mesmo. Vou tomar 3 colheres de chá 91 e 2 colheres de chá 23. E estou pronto. Não é isso, gente. Isso aqui não é amuleto. Isso aqui não, sabe? Isso aqui é um material que tem a palavra escrita, mas só tem efeito para os obedientes, para aqueles que têm temor e coração quebrantado. Simples assim. Não é abrir lá no Salmo 23 e dizer, olha, aqui o bicho corona não passa. Não é assim. É interessante. Oi? Sim. Sempre deixa no 91 aberto, né? Só recebendo baratas e moscas e formigas. Muito bem. E é interessante que a palavra ela tem que realmente ser vivenciada, né? Sim. A gente receber ela intensamente e praticá-la, né? Senão é só um papel, um documento, é um texto, né? Como qualquer um outro. Ela precisa produzir vida, mudança. Senão, né? É apenas um enfeite, uma peça de decoração. Ali é crente, olha lá. Está carregando a Bíblia. Sim, carregar a Bíblia todo mundo pode carregar. Mas e a vida como está, né? Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo é perigoso, viu? Para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito. Ai, meu Deus, 1 Coríntios 4, 6. Não é para ir além do que está escrito. Cuidado, porque quem acrescenta, no final será acrescentado muito tormento, né? O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim, lá em Salmos 119, versículo 112. Isso. Esta é a forma de proceder, esta é a atitude do crente, é uma das bases para a comunhão um com os outros, como diz lá em Salmos 119, 63. O que diz? Companheiro, sou de todos os que temem e dos que guardam
os teus preceitos. Então, seu companheiro é aquele que teme a Deus e guarda os preceitos do Senhor. É esse que tem que ser o seu companheiro. Ah, mas eu tenho alguns que não são assim, mas eu gosto. São pessoas ricas, são pessoas, entende? Que podem me dar algum favor, alguma coisa, né? E aí, aos poucos, eu vou me submetendo a certas Temos que tomar práticas. cuidado para não se contaminar. Ah, né? esse é o problema. A contaminação do mundo chegar ao meu coração. É difícil, é. É difícil, é. Em síntese, concluindo tudo, podemos ler aí no tópico 3, que diz o seguinte: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Isso é muito forte, viu? Porque infelizmente nós temos visto hoje, dentro do arraial evangélico brasileiro, e por que não dizer lá fora, práticas não cristãs, colocadas como genuínas, como verdadeiras, né? Para trazer animação, para trazer vida, entendeu? Vamos fazer aqueles cultos, aqueles momentos mais descontraídos. Ora, o culto ao Senhor precisa ser dentro da reverência estabelecida na palavra. E é isso que essa lição trouxe para a gente. O despertamento espiritual é um milagre que Deus coloca no meu coração e no seu coração quando eu digo sim à vontade do Senhor. Quando eu digo assim: Pai, eu quero ser útil, eu quero acordar desse sono, sabe, dessa indolência, eu não quero me contaminar com essa onda de desespero, com essa onda de desassossego, as pessoas não estão comendo mais, não estão dormindo mais, estão em pânico. Senhor, me livra disso e que eu seja um instrumento da Tua vontade. É isso que precisamos ser, instrumentos da vontade do nosso Deus. E essa foi a lição de número 2, né? Agradeço a você que participou aqui conosco, os irmãos que aqui estão presencialmente, vocês que estão nas suas residências, né? Que seja mais uma semana, né? Nós vamos ter o sábado, o domingo aqui a ceia do Senhor, mas eu tenho certeza que todos nós vamos estar na presença e na dispensação e proteção do Senhor. Neste momento, meus amados irmãos, eu convido o pastor em nome de Jesus, agradecendo a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus, por tudo aquilo que Ele tem feito e tem realizado em nossas vidas, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a vida do nosso professor, que tem sido um instrumento, né, nesta igreja, tem sido uma referência também para nós, em nome de Jesus. Que bom, que Jesus seja glorificado, né? Glória a Deus, é verdade, com certeza. Amém. Meus amados irmãos, queremos agradecer ao nosso Deus, os nossos irmãos que aqui nos acompanhou, poucos irmãos, você que nos acompanhou, agradecer o auxiliar Tiago que estava aí na retaguarda aí fazendo esta imagem, tenho certeza, belíssima, abençoada. Né? E aí quando eu chego em casa eu vou correndo para assistir, viu, Tiago? Eu digo: como é que eu fiquei? Aí começa a me xingar mesmo. Meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Acontece, né? Ai. Né? Amém. Então, meus amados irmãos, os amados, não esqueçam, né, vocês que estão nos acompanhando, aqueles que assim podem, né, em nome de Jesus, estar aqui na nossa Santa Ceia, né, cumprindo todas as normas. Domingo, né, que horas? Domingo, que horas? 8 horas da manhã. Oh, glória. 8 horas da manhã, em nome de Jesus. Não esquecendo também o quê? Esquecendo o quê, Tiago? O quilo de quê? O quilo? Mais de 1 quilo, né? Para abençoar. Em nome de Jesus, para abençoar os nossos irmãos que tanto necessitam e precisam. Amém. Em nome Verdade. de Jesus, para o nome do Senhor, né? Amém, Jesus. E à noite, né, a nossa live missionária, né, a nossa oração, né, continuando em nome de Jesus. Não podemos parar, como nosso pastor, ele sempre nos fala, que não podemos parar de clamar, de pedir ao nosso Deus, amado irmão, que somente através da oração. E a Bíblia está cheia de relatos, né, de homens e mulheres de Deus que venceram, né, no momento de crise, orando, clamando e jejuando ao Senhor, né, em nome de Jesus. No meio da cova do leão, lá na fornalha do fogo ardente, dentro da cova da lama, onde fosse, orou, Deus libertou. Pronto. Essa é a questão, né? É que possamos continuar orando, né, pelo nosso presbítero Adriano. Amém. Em nome de Jesus. Isso mesmo. E eu tenho certeza, como o nosso professor falou, que Deus está lá.
E estamos também em pensamento, né? Eu Em estou nome aqui, de mas estou lá. Jesus. Digo, meu Deus, eu estou até imaginando o leito onde ele está e tudo. Digo, meu Deus, estamos lá, Senhor, abençoa, Pai. E é assim que devemos ser, né? Orando uns pelos outros, né? E confessando nossas culpas uns aos outros, a fim de que sejamos curados. Essa palavra é muito forte, né? Oremos uns pelos outros e confessemos nossas culpas uns aos outros, para que todos sejamos curados em nome de Jesus. Eu convido o auxiliar Tiago para fazer essa oração pelo presbítero Adriano, pela igreja, né? Para que Deus possa abençoar Verdade. em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Maravilhoso, altíssimo e poderoso Deus, Pai do nosso Aleluia. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória Neste ao teu momento, nome. Deus querido, Deus Sim, eterno, Deus. queremos te pedir, Pai. Obrigado. Continua, Senhor, nos abençoando, Deus. Pai. Obrigado, Abençoa Deus a tua eterno. igreja, guarda o teu povo. Sim, Neste Deus. momento eu quero te pedir, Senhor, também pelo presbítero Adriano. Sim, Deus. Deus querido, Deus amado, eu quero te pedir, Sim, Senhor, Deus. que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, Deus amado. Sim, Que o Senhor Jesus. possa visitar o teu filho, Senhor, ali naquele leito. Sim, Pai. Deus. Que o Senhor possa tocar da planta da Nome de ponta da Jesus. cabeça à planta dos pés. Derrama Que o teu Senhor amor, possa, Deus Deus. querido, Deus amado, fazer essa Glória a enfermidade Deus. cair por terra para que o teu nome seja glorificado. Sim, Deus, O Senhor não glorifica o teu muda, nome, Pai, Deus. e jamais mudou. O Sim, Senhor Deus. continua sendo o mesmo Deus, Para a glória Pai, do que teu curou nome, no Jesus. passado, continua curando. O Sim, mesmo Jesus. Deus que fez maravilha no passado, É, Deus. continua fazendo hoje. E é por Pai, isso que Deus, estamos na tua aqui obra, na tua Deus. presença, porque Aleluia. cremos, Deus querido, Deus amado, que o Senhor é o Deus. único que deve ser adorado, Sim, Pai. Jesus. Somente a Ti devemos Adoramos. prestar culto de louvor e adoração. Adoramos É por isso a que Ti, estamos Pai. aqui, Pai. Te agradecemos, Pai, por todo alimento espiritual Sim, Deus. que nos foi concedido nessa Obrigado. noite. Aleluia. Quero te pedir, Pai, Glória continua ao Santo. abençoando o nosso professor, o irmão Glória a Adilson, Deus, Pai. verdade. Abençoa o teu filho, Pai. Continua usando o teu filho, Pai, como instrumento para abençoar a tua igreja. Pai, abençoa o presbítero Charles. Sim. Continua, Deus querido, Deus amado, abençoando o teu filho, esse varão valoroso, Pai, que tem ajudado tanto o nosso pastor aqui Sim, nesta Deus. obra. Pai, eu quero te pedir, Senhor, abençoa o nosso pastor, Senhor. Continua fortalecendo o teu servo. Continua dando estratégias para o teu filho, Pai. Os dias são difíceis, mas o teu filho, Senhor, tem se mantido, Senhor, assim, Pai. Guerreiro, Pai. Sempre, Deus querido, Deus amado, firme e constante na tua obra. Que o Senhor possa continuar abençoando ele, abençoando a tua esposa também, irmã Camélia, Pai. Essa mulher, Senhor, Deus querido, Deus amado, sábia. Essa mulher que tem sido uma grande ajudadora, Senhor. Uma adjuntora ao teu filho, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando este casal, guardando o Pai e protegendo, livrando de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E por tudo isso dizemos que o amor de Deus e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito seja com toda a igreja, e toda a igreja possa dizer amém, em nome de Jesus. Glória. Deus abençoe a cada um para a glória do Senhor. Amém. Cadeirinha do pedaço. Pesadinha.